O governo federal disse à CPI do 8 de janeiro, CPMI do 8 de janeiro, que não tem as imagens do hacker Walter Delgatti no Palácio da Alvorada. O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional alegam falta de armazenamento nos equipamentos de segurança. A comissão pediu as imagens das câmeras entre os dias 1º de julho e 31 de dezembro do ano passado. Em depoimento, Delgatti, que teve um encontro com o ex-presidente Bolsonaro na residência oficial e que também teria participado de 5 reuniões com técnicos militares na sede do Ministério da Defesa, esse Delgatti foi preso pela Polícia Federal após ser acusado de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Minha querida Deise Chocari, que eu, inclusive, cortei você estava falando. Não. Qual a sua avaliação sobre esse armazenamento falho de imagens que tem no governo federal? Precisa de imagem? Não tem. Outro dia estávamos falando das imagens do prédio do Ministério da Justiça. As imagens ao entorno do prédio do Ministério da Justiça são fundamentais, porque já alguns senadores estão dizendo na CPMI que ali no entorno do prédio ficaram membros da Força Nacional que foram proibidos de intervir. A fala do senador Esperidião Amin na CPI. São palavras dele, que estavam ali e foram proibidos de participarem dos atos de repressão àquele movimento que ocorria. E não tem desapareceram as imagens. Como é que fica essa questão? A LGPD, nós discutimos aqui, estava inclusive a doutora Elaine Keller, não dá para argumentar com base na LGPD, porque o artigo 4º diz: matéria relativa à segurança nacional, segurança de Estado, investigação criminal, não prevalece o sigilo das imagens, de acordo com a LGPD. Capesto sabe que quando o Sono estava falando aqui, o que eu ia concluir, mas até dá para pegar na esteira disso que a gente está falando, é que antigamente eu lembro que a gente falava aqui no Brasil: se há governo, estou contra, né? Hoje a gente fala: se há governo, estou a favor. Então os argumentos, até os argumentos do Felipe, eles são justificáveis, né? Porque a gente se prende tanto à moralidade, mas do jeito que as coisas são aqui, né? Então, tá bom, daqui a pouco a gente vai ver PL, PT, num primeiro momento a gente vai se espantar, mas depois está tudo normal mesmo, né? Presidência da República. Não duvido mais nada mesmo. Eu estou aqui me pegando muito nessa questão de impessoalidade, moralidade, mas aí volta para o caso do Delgatti, né? Em primeiro lugar, tudo que envolve o Delgatti, vocês podem perceber, ele é um personagem das sombras, que vive nas sombras e pelas sombras. E de lá ele não deveria ter saído, mas ele sai a todo momento. E parece que tudo que envolve ele é muito obscuro, né? Nada nele é muito legítimo, nenhum depoimento, nenhuma cena que envolva esse cara tem um pouco de moralidade ou de realidade. Eu não consigo entender como que um cara pode ser tão obscuro. E eu falo isso, e eu peguei o gancho da pauta anterior, porque no Brasil parece que as coisas só se resolvem em benefício daqueles que estão no poder, né? Então essa história do Delgatti, ela vai se resolver de acordo com o status vigente. Quem estiver no poder vai demandar como que essa história vai se desenrolar, e é isso, assim, no fim, se ele ajudou Carla Zambelli, se ele ajudou no 8 de janeiro, a gente nunca vai saber. Depende muito da interpretação de quem está conduzindo essa história, assim, porque se fosse algo sério, a gente teria essas imagens. Eu reitero, assim, em relação ao Ministério da Justiça, que a gente discutiu tanto aqui no Linha de Frente, a Elaine, não gosto de falar de quem não está na mesa, né? Mas a Elaine abordou muito a questão da lei das imagens. Mas, poxa, peraí, é o 8 de janeiro, sabe? Não é o 17 de dezembro que nada aconteceu. Então, eu acho que essa história do Delgatti, ela vai acabar em algum momento ficando em segundo plano e a gente vai esquecer ela, porque tudo que envolve ele vai voltar para as sombras. Acho que o Delgatti volta para as sombras e lá ele deve ficar por um período. Ricardo Rosso, nós estamos falando aqui que estamos vivendo o período das narrativas. O fato jornalístico é o fato que interessa. Não é o fato jurídico com as suas consequências no direito. É o fato jornalístico. Então, fato jornalístico. Falsificou a carteira de vacinação. Bolsonaro deve ser preso a qualquer momento. Aí esse assunto desaparece. Entra outro na pauta. Hacker, Delgatti, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Joias, enfim. Há uma mudança quase que histérica e randômica, não é? Dos assuntos, tentando provocar ou sugerir uma ação da justiça ou do sistema de controle, polícia, Ministério Público. O que você acha disso? Agora, a questão do Delgatti. Já não se falava mais do Delgatti, estava quase esquecendo dele, ele volta para a pauta. Qual a sua avaliação sobre essa histeria coletiva comandada pela mídia, tentando trazer do jornalístico para o jurídico, da narrativa para a verdade? Fato. No fim do dia, a mídia sempre fez um pouco disso, de tentar tirar de fatos ou de alguma narrativa jurídica o fato
jornalístico. Isso acontece, é meio que natural. Agora, o que não é natural, na minha opinião, eu acho até absurdo nós lermos uma notícia dessa, que hoje acho que nós somos a 11ª economia no mundo, se não estiver enganado, já caminhando com sinais de virar a 10ª economia do mundo. Já fomos a 7ª, Já fomos a 7ª economia do mundo num passado, ou seja, nós estamos ali no G15 há muito tempo. Estamos falando de economia no mundo, país rico, ok? Com grana. Agora eu vou explicar o que tem a ver com isso aqui. Olha só, vou ler de novo. O Ministério da Defesa e o Gabinete de Segurança Institucional alegam falta de armazenamento. O Ministério da Defesa... Vou repetir que você não entendeu errado, não. O Ministério que é responsável pela defesa desta nação, a 11ª economia do mundo, não tem condições, não tem grana para fazer armazenamento das imagens que foram gravadas. E por isso, alguém que estava na sombra vai permanecer na sombra, porque o Ministério brasileiro não tem grana para um armazenamento de internet, que aí o seu estabelecimento comercial ele normalmente tem, enfim. O que acontece com essa nação maravilhosa? A dica para o ministro da Defesa. Ministro, conversa com Lula, de repente ele não faz uma viagem dessa, pega uma hospedagem dessa aí de milhões de reais, o senhor amplia o armazenamento das imagens, porque é muito importante para nós, para as relações institucionais. Nós acabamos de ver agora que no Ministério da Justiça as imagens foram apagadas pelo mesmo X. Tem um tempo que elas têm que ser apagadas, a imagem de 8 de janeiro. Olha só o fato importantíssimo para a gente. Elas foram apagadas por questões aí diversas, mas ver que o Ministério da Defesa não tem condição de fazer o armazenamento das imagens é até um pouco vergonhoso enquanto cidadão brasileiro. Querido Felipe Monteiro, estamos assistindo a uma permanente Operação Tabajara aqui no Brasil? Eu acho que não, Capês. Assim, eu gosto de dividir. Vamos dividir o 8 de janeiro do evento do hacker Walter Delgatti. Perfeito? Não ter a imagem do 8 de janeiro é um absurdo, tá? Porque 8 de janeiro todo mundo sabe que houve uma intercorrência, então no dia seguinte era para separar as imagens e disponibilizar essas imagens para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para identificar os invasores. Então, em relação a isso, é um absurdo, não tem prazo de cura para poder justificar apagar essas imagens. Agora, vamos combinar, Ricardo? Poxa. Vamos combinar. O Walter Delgatti, no caso ali, ele ocorreu no ano passado, antes das eleições. Ele teve uma reunião com o presidente, ele alega ter uma reunião com o presidente da República. Antes das eleições. Entendi. A imagem, não existe sistema de segurança que fica um ano. Será que as imagens armazenadas. Você acha que na China não as imagens armazenadas. Você acha não existe isso. Não teve intercorrência. Tá tendo possível. Agora, um ano depois. Mas o presidente da República assumiu que se encontrou com o Walter Delgatti, gente. Mas a CPI está pedindo as imagens, agora não tem para poder confirmar. Mas o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele afirmou que esteve, de fato, com o Delgatti. Então, o que você quer ver nessa imagem? Ele chegando no Palácio, no Planalto? É isso que quer ver só? Não sei quem quer saber da CPI a imagem. Que eu sei é que não tem imagem. Mas já sabe, o Bolsonaro já assumiu que viu. Então, assim, falar, por exemplo, que o Ministério da Defesa não está cumprindo seu papel por conta de uma imagem que deveria estar disponível ad eterno... Não ad eterno, mas poderia ser um prazo de 5 anos. Você tem que guardar um recibo para pagar no imposto de renda por 5 anos. Não, você tem que guardar uma nota por 5 anos no imposto de renda. A regra é o seguinte, teve intercorrência, você pega as imagens e faz a investigação. Mas não existe a imagem. O Felipe, olha só, o que você falou é o que está acontecendo aqui. Mas não teve intercorrência nenhuma. Qual a intercorrência que teria aqui? A CPI entende que gostaria de ter as imagens. Me fala qual a intercorrência que teve aí no caso. Qual a intercorrência que teve? Quantas vezes ele pode ter entrado? Quantas vezes ele pode ter entrado, saído? Em que condição entrou e saiu? A questão é a seguinte, não é... O Bolsonaro falou que teve coisa. Mas não é questão de qual intercorrência ou não. A questão é que nós não temos um sistema que armazena imagens. Não pode ser um prazo maior, não é infinito. Então eu vou mudar, então, já que o Felipe acha que não tem relevância, eu vou perguntar uma coisa para o... O 8 de janeiro é absurdo. Eu quero saber se você concorda com ele, porque, por exemplo, no dia 8 de janeiro você disse que é um absurdo. Se não concordar, fala qual que é o prazo que está lá. Não. Dia 8 de janeiro... O prazo, 1 ano. 5 anos. 5 anos. As imagens... 6 anos, se voltar para trás, não pode. Não, é o seguinte... Você tem que ter, de acordo com o Código de Processo Penal, você tem que fazer uma cadeia de custódia de todas as provas que são produzidas. Que prova? Agora, que prova, Capês? De acordo com o Código de Processo Penal, você precisa fazer que nem com a minha filha, que ela me corta, eu volto ao primeiro ponto e repito. Agora, para você fazer uma cadeia de custódia do dia 8 de janeiro,
Você precisa das imagens de todos os prédios da esplanada dos ministérios. A gente precisa saber quem estava circulando nesses prédios. O senador Esperidião Amin disse na CPI do dia 8 de janeiro, interrogando ali, perguntando para o general Gonçalves Dias, o seguinte: há informações de que a Força Nacional foi retida pelo governo federal. Palavras do Esperidião Amin, eu estou repetindo, pedindo até para ver se localizam isso. Ora, se existe essa informação, ela poderia ser confirmada ou infirmada pelas imagens. Agora, nós estamos discutindo aqui, pode até ser, como disse o Felipe Monteiro, concordando com ele, que não tivesse uma intercorrência maior no caso do Walter Delgatti. Mas as imagens precisam ser mantidas. Com relação ao Walter Delgatti, eu quero fazer uma pergunta aqui para o Suano. Ele esteve com a deputada federal Carla Zambelli. Muito bem, esteve com ela. Aí ela o contratou para que ele fizesse uma avaliação da confiabilidade do sistema das urnas eletrônicas, segundo a Carla Zambelli. Ela leva o Delgatti até a presença do presidente da República. Deveria ter recebido? Não. Se tivesse bem assessorado, teria recebido? Não, mas recebeu. Ali, então, ele encaminhou ao Ministério da Defesa, onde ele esteve reunido, e lá acharam que ele é um amador, que não sabe de nada, e foi dispensado. Em nenhum destes episódios aqui, considerados isoladamente ou em conjunto, se constrói um fato criminoso. O fato criminoso que pode surgir decorre única e exclusivamente das palavras do Walter Delgatti, que ele diz que pediram para ele invadir o sistema. Só ele diz isso. O fato de ele estar com a Carla Zambelli, ser contratado pela Carla Zambelli, ter sido levado à presença do presidente Bolsonaro, dele encaminhado até o Ministério da Defesa e lá se reunido, em nenhum destes elementos existe um crime. O crime é determinar a invasão de um sistema que é garantido como sigiloso. Então, primeiro, as imagens aqui, realmente, como disse o Felipe Monteiro, não teriam uma maior intercorrência. Mas é importante que imagens sejam preservadas, tudo que diz respeito ao presidente. Está tendo uma discussão agora nos Estados Unidos, na Casa Branca, foi encontrado um papelote de cocaína na ala residencial da Casa Branca. A ala na qual só tem acesso os familiares. E também lá, é um governo democrata, do Joe Biden, né? Joe Armagedon Biden, lá também não tem imagens de quem teria entrado. Ao que tudo indica, foi o filho dele, Hunter Biden. Agora, não é absurdo não haver preservação de imagens por um determinado tempo nesses prédios, que são prédios públicos? Quer dizer, então, se acontecer algum tipo de crime em qualquer desse período, nos últimos 15 dias, não tem imagem nenhuma. Ou nos últimos anos, nos 5 anos, nos últimos 4 anos do governo anterior, nesse governo que seja. Em todos os prédios da esplanada dos ministérios. O que é isso? É uma operação Tabajara mesmo? Eu até não ofenderia os Tabajaras. Isso é pior do que a Operação muito Tabajara. Bem. Né? A Operação Tabajara estaria num nível muito acima. Primeiro, alguns pontos. Olha que coisa curiosa. Eu não sei porque o Felipe se espernearia com essa questão, porque isso beneficia o Bolsonaro. Não tem as imagens. Do que? Do caso do hacker. Benefício não teve crime nenhum. Exatamente, não tem crime por uma razão muito simples. Porque o Bolsonaro assumiu que recebeu ele no Palácio. Mas assumir não significa nada. Agora é o seguinte, Sono, eu vou concordar agora com o Felipe. Vou concordar com o Felipe e não com você. Não prejudicaria o Bolsonaro a simples imagem dele estando lá. O que é necessário saber é o que eles conversaram lá dentro. E hoje só tem a palavra do Walter Delgatti. Exato. Por isso que eu estou dizendo. Isso beneficia até. Isso me assusta a esquerda. Agora, eu tenho alguns pontos que são essenciais. Primeiro dele, você falou tempo. Pois bem, vou dar meu posicionamento em relação a esse tempo. Prédio público. Diz respeito à segurança institucional e diz respeito à segurança, no caso, à defesa nacional. Não tem que jogar fora. Qual é o prazo? 50 anos. No mínimo. Não tem dinheiro para armazenamento. Tem dinheiro para fazer qualquer porcaria nesse Brasil. Não, tem que ter. Não interessa se em Cuba não faz, se lá não tem. Tem tecnologia. É muito simples. Pega e armazena. Retira e armazena. Um dos argumentos que foi colocado é que precisaria reutilizar o material. Você está brincando comigo, cara. Isso aí, o prazo deveria ser no mínimo de 50 anos. Por quê? Porque é um prédio público. Eu, cidadão, pago para saber o que acontece dentro daquela porcaria lá. Lá de fora, né? Ponto final. Não interessa. Sabe por qual razão? Eu não vou ficar... isso é para consultoria. Quem quiser me contrata, mas eu não vou dizer o que é. Mas, olha, sabe qual é o detalhe? Você pode saber, como o Capês falou, quantas vezes foi
Você pode pegar a leitura labial, você pode pegar os equipamentos que ele estava levando, se ele levou documento. Com quem mais ele foi? Por qual razão? Aí eu vou me entregar. Por qual razão, quando eu faço uma live, minha parede é branca, não tem livro, não tem nada? Você acha que eu vou entregar de mãos beijadas para todo mundo saber o que eu leio? Quem estava interessado em quebrar alguém? Não, mas eu não faço isso porque eu não estou preocupado eu não estou preocupado em fazer publicidade, mas não tem publicidade. Sabe por qual razão? Quem trabalha com segurança, trabalha com questão de se proteger, não pode passar informação, porque qualquer imagem, como o Capês falou, quantas vezes foi, o que o cara estava levando, com quem foi, com quem ele foi, qual é a roupa que ele estava usando. Você acha que isso é negativo? Quer ver um exemplo? Quando você pega as agências de inteligência estrangeira, a primeira coisa que eles fazem, o que eles fazem? Eles pagam alguém para coletar o lixo de fora dos prédios em que as autoridades moram. Sabe por qual razão? Porque no lixo eles pegam informação. Tudo isso é interessante para você reconstruir processos históricos. Anos de armazenamento de imagem. Eu joguei baixo. Deveria ser mais. Sabe por qual razão? Porque se não tem o interesse da segurança nacional, da segurança das instituições, da segurança das autoridades, tem o interesse dos historiadores, porque os historiadores precisam recontar a história do seu país. Tudo é importante. Eu trabalhei com arquivo, eu tenho 12 mil documentos microfilmados. Então sabe o que você faz? Eu identifiquei, por exemplo, o que aconteceu se tem valor histórico, contrata o historiador para ficar de 15 dias fazendo um levantamento ali da imagem. Eu identifiquei um fato na Revolução Constitucionalista de 32 a partir de um fax, que foi... Fax não, como é que fala? Aquele telégrafo, que foi emitido pelo Flores da Cunha para o Getúlio Vargas. Fax é documento. E estava perdido, eu identifiquei, está aqui, ó. Esse é o fato, é o que explica. Bom, a questão é a seguinte... Fax é documento histórico. Tudo tem que ser preservado. A questão é a seguinte, eu concordo com a preservação, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá certo? Enquanto a testemunha é a prostituta das provas, a prova documental e a prova pericial constituem a rainha das provas. E quando você não tem imagem, você vai ficar dependendo. Se qualquer providência de investigação depender da palavra do Walter Delgatti, a palavra dele não vale nada. Então, é só para criar o fato jornalístico. Para mim, isso é fake news.